Olá, mulher 40 mais, bem-vinda ao Emagreci Comendo Bem. Neste perfil, ensinamos mulheres 40 mais a emagrecer com liberdade de escolha alimentar. Eu sou Letícia e junto da Lúcia Ducati, ambas nutricionistas, fitoterapeutas e especializadas em emagrecimento para mulher 40 mais. O seu intestino tem tudo a ver com o seu emagrecimento. Você sabia disso? O intestino é um órgão, um superórgão, e nele ocorre a absorção de nutrientes e também a produção de vitaminas, como a K, a B12 e de ácidos graxos de cadeia curta, que é um tipo de gordura, e também de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. Seja você, acho que já ouviu falar, né? Aquele hormônio da felicidade que a gente diz. E, além disso, no intestino ocorre a excreção daquilo que não serve mais para o organismo, que são as fezes. Não é isso, Lu? Sim, É bom esse órgão, né? pois é. E a gente não Às vezes não dá tanta importância para ele como deveria, né? Com certeza. É importante mesmo essa importância que a gente dá e esse cuidado com o intestino, porque ele tem mais coisas por aí, né? Que mais a gente tem no intestino, Lu? Pois é. Acho que é importante você entender o funcionamento dele para compreender um pouco mais, né, a absorção de nutrientes, a importância da tua alimentação nessa questão, né? O intestino apresenta uma comunidade bacteriana bem diversificada que recebe o nome de microbiota intestinal, ou como foi muito conhecido, flora intestinal. É que o nome correto é microbiota, né? Então, essa comunidade, ela precisa estar em equilíbrio entre as boas bactérias e as nem tanto boas, né? Caso contrário, pode ocorrer o que chamamos de disbiose intestinal. Você já ouviu falar desse nome? Então, disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal. E isso só faz mal para a gente. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que o fato de evacuarem diariamente estão com o intestino em perfeito estado. E pode ser um engano. Hein? Pode, né? Isso é bem interessante, né, Lúcia, quando a gente percebe, porque hoje está se falando bastante, né? Você já deve ter ouvido falar dessas bactérias no intestino. Sempre se ouviu, mas hoje a importância que tem sido dada a ela é muito maior. E tem um motivo para isso. Realmente elas são importantíssimas, junto de outras substâncias. Então, esse cuidado com o intestino, esse cuidado com essa microbiota é importantíssimo para o funcionamento geral do intestino e para o emagrecimento. Vários estudos estão mostrando isso hoje, né, Lúcia? Que para emagrecer melhor, tem que cuidar muito bem dessa qualidade das bactérias que habitam o nosso intestino. Na verdade, todos nós, né, convivemos com esses seres, né, esses micro-organismos dentro de nós. Nós temos eles presentes. Então, a gente tem que ficar numa relação muito boa com toda essa colônia. Acho que, na verdade, assim, o nosso organismo todo possui microbiotas diferentes. Então, a pele possui uma microbiota particular dela, né? Todo o corpo, né? Todo o corpo, que é uma forma de proteção. Efetivamente é isso. Agora, estamos falando aqui do intestino, né? Do intestino, porque assim, o cuidado que tem que ter com a colônia que vive, né, nesse intestino, com a casa dessas bactérias, né? Precisamos ter. Assim, é importante a gente perceber que isso é a vida. Nós vivemos com seres dentro de nós. E a gente tem que viver com esses seres dentro de nós em harmonia. Para que funcione tudo bem, em equilíbrio. Essa é a nossa busca. Quanto mais equilibrado, maior a chance do seu emagrecimento, né? Agora, o que é importante também você perceber. Se você utiliza com frequência alguns medicamentos, como os prazóis da vida, né? Isso é muito comum. Muita gente consome, utiliza, né? Às vezes tem a necessidade de utilizar antibióticos e anti-inflamatórios. Só que com essas medicações pode ocorrer um desequilíbrio da microbiota. Então, a gente tem que atentar, quanto mais uso de medicamento a gente faz,
tentar corrigir depois essa microbiota. E é interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa toma um antibiótico, por exemplo, e acaba tendo diarreia, né? Na verdade, esse antibiótico, ele está matando aquilo que é mal, aquilo que está provocando mal no nosso organismo, né? Ou no organismo que está utilizando o antibiótico, mas ele também está deixando o intestino careca, porque mata a microbiota Isso. presente lá dentro. Por isso que hoje se faz uso de substâncias, na verdade são bactérias, né, que são fornecidas durante o período em que você toma também um antibiótico, para tentar amenizar essa perda de bactérias boas. Mas, de qualquer forma, isso vai ser uma outra conversa. No futuro a gente fala um pouquinho mais sobre isso, não né? É isso mesmo. Bem, mas olha, falamos do medicamento aqui, que ele desequilibra essa colônia, né, dessa microbiota. Agora, e se você come também muito açúcar, gordura saturada, produtos industrializados, como ultraprocessados principalmente, ricos em gorduras, nessas gorduras que não são tão boas, rico nesse açúcar, em aditivos químicos, temos que dizer que você está desequilibrando a sua microbiota e causando aí uma disbiose intestinal. Ou seja, medicamentos e alimentos que você consome, que muitas vezes não são tão adequados assim, acabam levando a esse desequilíbrio dessas bactérias que vivem no intestino, chamando de disbiose intestinal. Sim. E é interessante enfatizar, né, que a microbiota intestinal ela é capaz de produzir ácidos graxos de cadeia curta, que tem uma função aí importante de fortalecer a mucosa do intestino, melhorar a absorção de nutrientes, e para que ela fique saudável, precisa de nutrientes bons. E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um consumo de pelo menos 25 gramas de fibras alimentares diariamente para proporcionar uma saúde intestinal e corporal. Mas, Letícia, vamos falar aí do que são fibras. São fibras alimentares, muito bem. Bem, ó, assim, essas fibras, vocês estão até acostumadas a consumir. Muitos de vocês já consomem regularmente. São substâncias que auxiliam essa função do intestino, desde a absorção de nutrientes até a eliminação junto de outros compostos que estão ali no intestino. Essas fibras alimentares, elas estão presentes nos alimentos vegetais e elas resistem ao processo da digestão, ou seja, não são digeridas, ou as fibras não são digeridas, mas tem um papel muito importante aí nesse funcionamento do intestino. E elas se classificam em solúvel e insolúvel. Então, a insolúvel é aquela que a gente diz que ela é resistente à água. E as solúveis são aquelas que absorvem a água. Vou dar um exemplo para vocês. Alface é riquíssima em fibra insolúvel, ou seja, as paredes dos vegetais contêm essa fibra insolúvel, né, como chamada de celulose, lignina, e uma parte chamada também de hemicelulose. Alface, por exemplo, quando você lava alface, já percebeu que fica com água na superfície da alface? Essa água, a gente diz assim, ó, está aderido, está junto, mas não penetrou, a folha não penetra. Aí você chacoalha e a água sai. Até que a gente faz esse processo para tirar a água das verduras quando vai consumir em forma de salada. Muito bem, então isso é uma fibra insolúvel, não absorve a água, adsorve, apenas fica junto. Já a fibra solúvel absorve a água, ela é aquela que vai formar um gel, como um mingau quando você faz, né, fica naquela substância de gel. Isso é uma fibra solúvel, essa é a capacidade que tem de absorver a água. E olha que interessante, quando a gente fala de fibra solúvel, nós estamos falando de pectina, de gomas, de mucilagem. Então, são fibras com essa característica de formar esse gel. Onde você encontra isso? Fruta, por exemplo, quando você faz uma geleia de morango, está rica em pectina, por isso que forma aquele gel. Aí quando você come às vezes aveia, que você vai fazer até um mingau de aveia, tem fibra solúvel ali, forma aquele gel. A chia
forma também aquele gel. Então, são substâncias ricas em fibra solúvel. Então, por aí você começa a perceber essas fibras, a solúvel e a insolúvel, onde é que vocês encontram, né? Então, a insolúvel, principalmente nas verduras, cascas de frutas e alguns cereais integrais. Tem na película, né, do cereal, também tem. E ela tem uma função de vassourinha, que a gente fala, ajuda a varrer, assim, a conduzir o bolo fecal através do intestino. Já a solúvel, lembra que eu falei que forma um gel? Então, ela vai ajudar a dar volume no bolo fecal. E olha que interessante, o nosso trânsito intestinal, ele tem um movimento que a gente chama de peristáltico. E ele é um movimento em ondas, tá? É assim que caminha. Então, enquanto você tem esse bolo fecal aumentado pela fibra solúvel, vai formando esse gel, então ele pressiona a parede do intestino e o bolo fecal vai deslizando. E a fibra insolúvel é aquela que ajuda a não ficar aderida, essas fezes, né, que você forma na parede do intestino. Então, ajuda no trânsito. Precisamos das duas, né, da fibra solúvel e da fibra insolúvel, para que o nosso intestino funcione muito bem, ok? E é lógico, da água, né, gente? Não adianta consumir fibra e não ter água, tá bom? Precisamos da água também. Então, essas fibras, a combinação, são essenciais para a gente, tá bom? Mas a gente vai ter mais alguns detalhes de fibras aqui, algumas novidades para vocês ainda hoje. O que os estudos mostram é que a microbiota depende de alguns tipos de fibras alimentares, as chamadas fibras pré-bióticas, encontradas em alimentos ou suplementos específicos, e a saúde intestinal depende desse consumo. Então, as fibras pré-bióticas são aquelas que têm FOS ou fruto-oligosacarídeo, que é um tipo de carboidrato que pode ser encontrada na chicória, na cebola, na alcachofra, no alho, no tomate, aspargo e acon. Aliás, tem um reel no Instagram sobre esta raiz, né? E olha que interessante, né? Vamos abrir aqui um parênteses. O carboidrato do leite materno tem ação prebiótica. Então, são os galactanos. Veja o quanto é importante a amamentação para a formação e produção da boa microbiota desde o nascimento, né? Um outro prebiótico, chamado inulina, é encontrado na cebola, na chicória, na alcachofra. Então, esses prebióticos, eles são componentes alimentares que a gente não digere, mas que servem de alimento para essa microbiota. Então, essas fibras pré-bióticas fazem com que os micro-organismos bons fiquem em evidência sobre aqueles que não são tão bons assim. Assim, produzem compostos importantes como ácidos graxos de cadeia curta, os quais melhoram a função barreira intestinal. Isto é, nós temos uma mucosa ou uma parede intestinal íntegra que não deixa passar grandes partículas por ela, né? E regulam a inflamação, melhora a imunidade, serve de energia para essas células intestinais, melhoram o trânsito intestinal. Isso é muito interessante, né? Acho que desde, assim, que você falou, desde o leite materno, né? Que tem aí uma fibra específica, e depois, conforme acabou, não consumo mais leite materno, mas na natureza tem esses prebióticos, né? São tão importantes, distribuídos aí em vários alimentos. Então, isso é muito importante. E o bacana é saber que, além disso, né, essas substâncias ajudam na produção pelo intestino de alguns hormônios que vão conferir saciedade para a gente, né? Vai melhorar a fome e a saciedade. Talvez vocês tenham escutado o nome deles, assim, são os nomes estranhos, mas ali, ó, leptina, GLP-1 e PYY. Esses são hormônios que a gente produz no intestino para regular essa fome e saciedade. E veja a importância dessas substâncias todas que ajudam nessa produção. E os estudos têm demonstrado que esse uso de prebióticos, junto da formação dessas substâncias que são importantes para nós, atuam na redução de doenças cardiovasculares, na dislipidemia, ou seja, no desequilíbrio dos lipídios que ocorrem, né, que passam pela nossa corrente sanguínea,
diabetes, pela redução de processos inflamatórios também. Então, é muito importante. Então, além de promover saciedade, tem esse papel aí fundamental no controle dessas enfermidades. Né? Exatamente. Né? Então, olha só que interessante, né? Assim, precisamos prestar um pouco mais de atenção naquilo que nós comemos o tempo todo, né? Para que nós tenhamos um intestino saudável, né? Então, esses prebióticos, eles, na verdade, promovem a saciedade, aumentam o volume e a frequência intestinal, né? Tem um efeito protetor contra o câncer de cólon. Né? Olha que importante isso, né? Os estudos já confirmam efetivamente que eles são fundamentais e aumentam, né, a imunidade justamente porque favorece o aumento das bactérias boas, né? Mas não para por aí. Olha só, pessoal, né? Os estudos mostram que um bom intestino melhora, né, também a cognição com o uso da fibra prebiótica na forma de suplemento. Mas o nosso objetivo aqui não é falar de suplemento, né? A gente pode até comentar a respeito do suplemento, mas o quanto nós precisamos melhorar a nossa alimentação para que a gente ofereça o recurso necessário, né, para que o nosso intestino esteja bom, né, esteja adequado, né? Então, os alimentos prebióticos, né, são bem comuns entre nós, né, com variações. Então, a gente tem alimentos que têm o FOS, que tem inulina, né, em maior ou menor. Então, tem alguns alimentos que ainda estão, assim, funciona mesmo, mas aqui eu acho que é importante a gente comentar, né, Lê, que esses alimentos, eles podem não ser riquíssimos, por exemplo, em fós como o Iacon, né, que tem uma quantidade de fós muito grande, né? Isso acontece, viu, gente? Gravação ao vivo é isso. Vamos lá. Os alimentos, a Iacon é riquíssimo em fós, mas a gente tem outros que são mais comuns no nosso dia a dia. Exatamente. Fazem parte da então, nossa dieta. Esses, né, os alimentos, de uma forma geral, alguns alimentos, lógico, eles têm aí na sua composição fós, inulina, mas não numa quantidade tão expressiva assim como o Iacon, que é riquíssimo em fós e inulina, né? E é considerado um prebiótico. Na verdade, a banana, a aveia, a alcachofra, bardana, batata Iacon, né? A maçã, cebola, feijão, soja, ervilha, grão de bico, beterraba, repolho, brócolis, são alimentos que vão favorecer o nosso intestino, não só pela quantidade de prebióticos, mas pelos polifenóis que são encontrados nesses alimentos. Bem interessante. Então, veja, são alimentos que é fácil a gente incorporar na nossa alimentação. Veja, esses contêm os prebióticos. Agora, a gente tem uma riqueza de outros alimentos que contêm fibras que não são chamadas de prebióticas, mas também são tão importantes quanto. Então, é preciso, separe esses aí que a gente passou nessa listinha, consuma sempre, porque tem ela é prebiótica, enquanto que outros não são, né, prebióticos. Mas vale ressaltar aqui, vou dar destaque para uma para vocês. A aveia. A aveia não é prebiótica, mas contém um tipo de fibra que ajuda muito a reduzir o colesterol e retarda a absorção de glicose. Só que, como eu disse, não é considerada uma fibra prebiótica, mas não deixa de ser importante por isso. Então, mantenha na sua dieta uma riqueza aí de alimentos ricos em fibras. Com certeza você vai ter o que tem a fibra prebiótica, se você variar bastante nesses alimentos no seu dia a dia. Então, a dica é, observe a sua alimentação e veja se você está consumindo fibras para melhorar esse seu intestino. Consuma, então, com regularidade verduras, diariamente, né? Legumes, frutas cruas com casca, o bagaço, como a laranja, por exemplo, cereais integrais, né? Aveia em flocos, psyllium, a chia, como eu disse antes, que forma aquele gel maravilhoso.
linhaça. A linhaça. Então, mantenha esses alimentos na sua vida que você vai ajudar bastante a melhorar o seu intestino. Mas só ter essas fibras é a solução? Não, não é. Eu preciso também ter um equilíbrio na alimentação. Reduza o consumo de açúcar, porque açúcar predispõe ao aumento das bactérias que não são tão boas assim. Então, é um alimento que você tem que evitar. Então, se açúcar está na forma de doce, sobremesa, aquele que você adiciona em sucos, evite ao máximo possível o açúcar. Reduz o consumo também de farinhas brancas. Né? O excesso dessas farinhas é um carboidrato que o final dele é açúcar. Então, você está aumentando, colaborando para esse aumento. E aí você tem um aumento de um tipo de bactéria que não é a melhor para você. Então, cuidado com isso. Quando precisar adoçar alguma coisa, porque você quer aquele sabor mais doce, use stevia, porque ele vai colaborar sem aumentar as bactérias não benéficas no seu intestino. Não é isso, Lu? Com certeza. E aí, em síntese, né, esses cuidados com a alimentação melhoram o microbioma intestinal. E o que é isso, né? O que é microbioma? O que é isso, né? Microbioma é a microbiota com todas as substâncias que são produzidas no intestino. Então, é aquele ambiente, né, que se chama microbiana. E colaboram na produção de substratos que vão melhorar a saúde do intestino, né, e a nossa saúde com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Melhora o trânsito intestinal, melhora a absorção de nutrientes. Em síntese, melhora a saúde de uma forma geral. Exatamente. E melhorando isso, olha, atente para um fato. Quando você tem essas fibras na forma adequada, você melhora a qualidade do teu intestino, melhora a qualidade das suas bactérias. Sim. E com essa melhora dessa qualidade, você desinflama, começa desinflamando, e aí teu emagrecimento acontece de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Vale a pena ou não pensar nessas fibras e compor a sua alimentação com elas? O que você me diz? E acho que é interessante, né, pensarmos, Letícia, da seguinte, né, assim, enquanto nós fazemos, né, esse vídeo, eu fico aqui pensando, né, que na verdade nós somos responsáveis pelo nosso organismo e quem está acima do peso é responsável por esse excesso de peso, né? Sim, somos responsáveis por nossas escolhas sempre. Então, e são essas escolhas que são fundamentais para que a gente possa ter uma vida plena, né? E que se possa emagrecer, né? Mas vejam, olha só, isso é muito tranquilo. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. É bem possível, porque tem muitas coisas sobre as bactérias que estão sendo estudadas de uma década para cá. Então, é importante, antes você não sabia disso, olha, hoje você está tomando conhecimento. Sabendo disso, vamos cuidar desse ecossistema que somos nós, né? Sim. Assim, integrado, cuidando do corpo como um todo e de quem habita o nosso interior. E é isso, porque a gente tem que viver em harmonia com as nossas bactérias, com os vírus que a gente também tem presente. Enfim, esse equilíbrio te ajuda, essa melhor seleção alimentar te ajuda na saúde como um todo e no emagrecimento. Com certeza. É isso para hoje, era isso que a gente tinha de recado para você. Esperamos que tenha sido útil, né? Com certeza. Essas informações. E que você aproveite e faça a mudança necessária na sua vida, ok? Até o próximo. Até. Um abraço.